Antigamente, fumar era visto como algo chique e sofisticado. Muitos ícones dos anos 40 e 50 como Lauren Bacall e John Wayne faziam publicidades e filmes fumando. As empresas vendiam a ideia que fumar era algo glamouroso e bonito de se fazer, sendo mostrado sempre em ambientes de grande luxo, como festas e restaurantes caros. Mas, por trás de toda a ilusão e da elegância do ato de fumar, havia diversos diagnósticos de câncer e problemas de saúde saindo a todo vapor nos anos 60 e 70. Mas você deve se perguntar, o que aconteceu para o império das empresas de cigarro desmoronar e fumar ser visto com repúdio pela população? Você vai descobrir nesse vídeo todo esse processo do auge e da queda das empresas de cigarro. O cigarro utiliza em sua composição a nicotina, que provém da planta tabaco, ou Nicotiana tabacum, e o tabaco foi descoberto aqui nas Américas pelos europeus em sua chegada na América, se espalhando pelo mundo com a colonização imperialista europeia, indo para a África e a Ásia. Nos séculos XVI e XVII o consumo de tabaco possuía fins medicinais, mas isso rapidamente mudou com a Revolução Industrial. Ficar preso em um ambiente com um trabalho repetitivo e por longas horas e ainda por cima recebendo mal gerou uma necessidade de algo que desse um bem-estar temporário, e esse algo era o cigarro, que passou a ser muito usado nas fábricas. Logo após isso estourou no mundo as duas guerras mundiais, que foram muito estressantes para os soldados, e para aliviar o estresse das guerras, passou a ser distribuído maços de cigarro entre os soldados. Naquela época, não se sabia dos efeitos causados pela droga, então o seu uso era visto como algo totalmente benéfico e sem malefícios, algo que iria mudar mais para frente e destruir o império das grandes marcas de cigarro. Após as guerras o cigarro passou a ser amplamente usado nos filmes de Hollywood, com atores e atrizes como James Stewart, Joan Crawford, Audrey Hepburn e Ingrid Bergman fumando em seus filmes hollywoodianos. E o fato de figuras famosas fumarem tornou o ato de fumar algo belo e incentivado na primeira metade do século XX, sendo socialmente aceito fumar em qualquer lugar, seja um ponto de ônibus, uma festa, ou até mesmo um restaurante. Outro fator que não podemos deixar de lado é a maior marca de cigarros do mundo e como ela chegou ao topo, a Marlboro Red, que utilizou de publicidades para chegar a ser a maior marca de cigarros do mundo. Mas como uma marca qualquer deixou de ser minúscula e se tornou um verdadeiro império? E a resposta está em suas propagandas. A Marlboro usava o personagem Marlboro Man, um homem idealizado, que andava a cavalo, era forte, bonito e claro, fumava. Usar esse personagem foi um acerto em cheio por parte da equipe de marketing da Marlboro, tornando a marca mundialmente conhecida, e levando a milhares de pessoas fumarem em qualquer tipo de ocasião. Não demorou muito naquela época para as primeiras contraindicações contra o uso do cigarro começar a surgir. Os relatos e publicações relacionarem o tabaco a problemas de saúde desde 1795, só em 1953 foi comprovado o efeito maléfico do fumo. A experiência, conduzida pelo médico alemão radicado nos Estados Unidos, Ernest Winder, teve um efeito muito negativo para a indústria. Foi constado ao público e ao governo os efeitos que fumar traz, aumenta as chances de câncer no pulmão, doenças respiratórias e cardiovasculares. Isso começou a levar o governo americano a se pronunciar sobre os malefícios do cigarro. No ano de 1957 o governo se pronunciou sobre as pessoas não fumarem. Em 1965 de forma um pouco mais rígida, foi exigido que nas propagandas os avisos de perigo à saúde nas embalagens, e em 1970 foi completamente banido as propagandas do cigarro em televisões e rádio. Aqui em território brasileiro, no ano de 1986 foi criado o Programa Nacional de Combate ao Fumo, que existe até os dias atuais e luta contra o tabagismo em todo o Brasil. Em 1990 o primeiro imposto específico para os cigarros foi criado, servindo como um desincentivo para as empresas de tabaco no Brasil, para evitar delas vir para o país e investirem nele. E as medidas continuaram a ser tomadas. Nos anos 2000 se tornou obrigatório nas embalagens de cigarro o uso de imagens fortes e reais que demonstram os efeitos do tabagismo em seus usuários, demonstrando que fumar pode trazer grandes consequências para o corpo humano. E no anos de 2007 a 2009 diversas leis municipais e estaduais foram aprovadas em relação ao tornar proibido fumar na maioria dos ambientes fechados. Hoje, é incomum ver as pessoas fumando em locais que antes eram aceitos, como restaurantes, bancos e hospitais, lugares que antigamente era normal acender um maço de cigarro atualmente não são mais aceitos.
E esse conjunto de medidas obteve resultados positivos, e o Brasil hoje é um dos líderes em relação ao combate do cigarro. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o número de fumantes despencou no Brasil, indo de 34,8% em 1989 para 12,6% em 2009. É claro que ainda há um grande caminho pela frente, mas sinceramente tornar algo que era uma regra virar uma exceção requer uma extrema dedicação e uma boa estratégia de campanhas. E não só no Brasil isso mudou, nos Estados Unidos os índices caíram muito por conta das leis e as campanhas anti-tabagismo. No ano de 2017 apenas 14% dos americanos fumavam, algo que é bem menor em comparação ao maior índice que o país já teve, que foi de 45% no ano de 1954. Então vemos uma grande queda na indústria de cigarros nos últimos anos, algo que antigamente era socialmente aceito em todas as mídias hoje é completamente repudiado, e até mesmo em seriados de televisão e séries evita-se o uso de cigarros nas cenas, geralmente eles aparecem quando a série quer fazer alguma crítica ou para representar um contexto histórico, sendo evitado pelos diretores. Mas apesar de ter diminuído consideravelmente, uma nova moda vem se tornando popular, principalmente entre os jovens, e essa moda se chama vape. O vape busca trazer a mesma sensação do cigarro, a diferença é que ele está em volta de um diesel moderno, trazendo uma variedade de sabores, como melancia e manga, e vem se popularizando cada vez mais entre os jovens. As empresas que produzem o cigarro eletrônico utilizam do seu diesel moderno para mascarar os malefícios que eles trazem, mas como vimos, eles só mascaram, porque os efeitos continuam aí. Segundo a Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde em São Paulo juntamente do Instituto Coração, o INCOR e o Laboratório de Toxicologia da USP, apontou que o uso de vape leva à intoxicação no organismo em níveis maiores que o cigarro convencional, e percebemos que estamos entrando em uma nova moda, o cigarro eletrônico, que está a cada dia se popularizando e então nos perguntamos, será que as medidas que foram usadas como o cigarro devem ser reproduzidas com o vape, ou novas formas de campanha devem ser utilizadas? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, e caso tenha gostado do vídeo inscreva-se e ative o sininho para não perder novos conteúdos, deixe o seu gostei caso tenha curtido o vídeo e até mais.